Nós estamos na Semana da Páscoa, na Semana Santa, ou seja, nós temos o Domingo da Páscoa coroando toda a Semana Santa, e é interessante que para os menos afeitos, talvez os mais desavisados, seja apenas a oportunidade de um feriadão sempre bem-vindo, mas há um sentido muito mais profundo e mais antigo nessa celebração, e a nossa proposta nessa conversa de hoje é exatamente resgatar esse sentido, o sentido da Páscoa, e para isso nós convidamos a nossa maior autoridade da Igreja Católica, que é o arcebispo metropolitano Dom Luiz Mancilha Vilela, com quem nós vamos conversar agora. Dom Luiz, vamos começar do começo, né? Resgatando o significado. Qual é a simbologia da Páscoa? A Páscoa, nós celebramos o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o símbolo, né, é a da vida, porque a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado. Então, quando nós celebramos a Páscoa, celebramos a vitória sobre tudo isso. Então, temos os nossos símbolos da vida, da luz, porque já não estamos nas trevas. Cristo, luz do mundo, veio iluminar-nos, veio nos aproximar de Deus, veio reparar o pecado da humanidade e dar sentido a toda a humanidade. Então, Páscoa é passagem de uma situação de pecado para uma situação de graça. O dito mistério pascal então é isso, o triunfo sobre a morte. Sobre a morte e sobre o pecado. Agora, Dom Luiz, Jesus quis nos ensinar que era possível vencer a morte a partir dele, porque ninguém consegue ser como ele. Ele é o Senhor da vida. Ele é a palavra, aquela palavra que disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Esta mesma palavra, depois que o homem e mulher fracassaram, introduziram o pecado junto com Satanás, então, a palavra de Deus vem se revelando na história de um povo, devagarzinho, até chegar o momento em que a palavra de Deus pudesse se manifestar através de uma figura humana. Jesus, a palavra de Deus se fez homem, e o verbo de Deus se fez homem e habitou no meio de nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus se aproxima de nós, do nosso jeito, para se revelar como caminho, verdade e vida. Aquele que acolher Jesus, ele acolhe a vida. Ou seja, ele disse, completou também, que ninguém iria ao Pai senão através dele. Mas então, eu quero voltar para exatamente no sentido didático, Dom Luiz. Para ele era possível, vencendo Deus, né? Claro, para Deus nada é impossível. E para nós vencemos o pecado? Para nós, com a graça dele. Com a graça Com a graça de Deus. Né? Nós estamos... Precisa buscar essa graça, então. Então a graça vem. Jesus nos enviou o Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador, o Santificador, que nos ensina a dizer Senhor Jesus, e nos ensina o caminho que é Jesus. Nós queremos em Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. Então, Ele nos mostra o caminho e Ele é a realidade, a verdade para nós. Dom Luiz, há quem entenda que a fé é uma graça, ou seja, nem todos a têm ou a merecem. O que você diz disso? A fé é dom de Deus correspondido para o homem. É dom, primeiramente, é graça. Agora, eu abro o meu coração e acolho essa graça e respondo ao amor de Deus. Né? Isso é fé. Sim, seria uma escolha, então. Sim, eu posso dizer não a Deus. Sim. Eu posso dizer não à graça de Deus, porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança. E criados à imagem e semelhança, somos livres para dizer sim ou para dizer não. Agora, Jesus veio justamente para dizer sim em nome de toda a humanidade ao Pai. Dizendo sim, ele vem reparar justamente o pecado da humanidade e convidar a todos para que acolham o sim dele e se abram para o Pai das misericórdias. E como o senhor está vendo, Dom Luiz, o testemunho, o comportamento do cristão em testemunha de sua fé hoje? Olha, nós procuramos seguir a Jesus. Eu vejo que nós caminhamos buscando fazer o bem. A caridade é a nossa bandeira, é a nossa objetivo, a misericórdia, o perdão é a nossa bandeira, vamos dizer assim. Eu vejo que nós caminhamos, nós cristãos estamos buscando caminhar, acertar os passos nos passos de Jesus. Mas ao mesmo tempo nós percebemos fragilidades na nossa caminhada. Somos humanos, às vezes fazemos escolhas erradas, porque nós sempre, todos os dias, nós somos chamados a fazer escolhas por Jesus e pelo reino de Jesus. Por isso vigiar e orar, né? Para não cair em tentação. Né? Que a gente pode cair em tentação. Né? Aí tem o perdão que ele ensinou.
deixou para nós um sacramento do perdão, que é a confissão. O padre, ele recebe a imposição das mãos e as suas mãos são ungidas para ser um sinal do perdão de Jesus. Porque nós precisamos de sinais, a igreja vive de símbolos, nós precisamos de sinais, né? A esposa entrega, o marido entrega um buquê de rosa à esposa, vai junto com esse buquê de rosa o coração. Expressão do afeto, é verdade? Né? Então aí são sinais. E Deus deixou um sinal do perdão. O padre deve ser um sinal do perdão para aquele que quiser, desejar seguir os passos de Jesus e ser feliz. E como é que o senhor está analisando a força dessa fé no mundo atual? Que a gente tem percebido que o mundo se evoluiu muito material e tecnologicamente, do ponto de vista de tratar o outro como irmão, nós estamos capengando. De fato, a gente vê muita perversidade, muito egoísmo, muito consumismo e coisas tremendas, tristes, mas eu vejo também um desejo de Deus profundo. Todo ser humano quer acertar na vida, até errando, mas quer acertar na vida. Eu vejo positivamente a busca de cada ser humano. O que nós devemos é facilitar a essas pessoas que buscam Deus de coração sincero a encontrar este Deus que é vida e força para nós. Então, é uma responsabilidade muito grande dos cristãos, de em vez de ser obstáculo para o conhecimento de Deus, sejam sinais que favoreçam esse encontro com Deus. Mas todos os homens, todas as mulheres buscam a Deus. Errado, certo, mas buscam a Deus. Cabe-nos indicar o caminho certo, que é Jesus. Em 9 minutos nós estamos conversando com Dom Luiz Mancilha Vilela, arcebispo metropolitano. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje Dom Luiz Mancilha Vilela, arcebispo metropolitano. Dom Luiz, no fundamento da fé cristã ou católica, o que redime o pecador? A conversão, o arrependimento, a colheita dos resultados do seu pecado como um homem sensato que ergueu sua casa sobre o terreno ruim? O que produz, o que provoca a redenção? Em primeiro lugar, é a graça de Deus. Deus atua no coração do homem, convidando-o para abrir o seu coração para a graça divina. E depois, então, a pessoa toma consciência de si, das suas atitudes diante de Deus e diante do próximo. Aí a pessoa percebe que não está muito certa, que errou. Aí vem o arrependimento. Ela quer acertar o caminho dela. Então ela se arrepende e, pela graça de Deus, aproxima-se do Senhor, busca, no nosso caso, o sacramento da confissão para receber o perdão de Deus. O padre, quando ele fala, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é Jesus que está dizendo de maneira sacramental para ele, um sinal para ele. Ele tem certeza de que ele está recebendo o perdão que vem do alto. O padre é apenas instrumento. A igreja se defronta hoje com questões de modernidade, como os novos comportamentos sociais. Qual deve ser a referência do católico perante essas novas condutas? Compromisso com a verdade, honestidade, né? Ter sempre o modelo de Cristo na frente. Nós devemos ser verdadeiros conosco mesmos, verdadeiros com o outro, e respeitosos com o nosso semelhante. Aí, no meio plural, onde há diversas posições, diversas convicções, nós não podemos ter medo de sermos verdadeiros e honestos, né? E a nossa convicção que Jesus para nós é o sinal, é vida, é consolo, é força, isso é inegociável para aquele que crê, né? Mas nós damos testemunho respeitando a posição diferente do outro. As diferenças crenças. Exato. Viver no plural, mas convictos da verdade que é Jesus. Não somos donos da verdade, mas cremos na verdade e nós nos sentimos livres por Ele. Foi para que sejamos livres que Cristo nos libertou. De São Paulo. A nossa história, principalmente a nossa história recente, ela mostra uma certa dinâmica na fé. Nós tivemos aí uma vertente engajada em salvar o homem tanto no céu quanto na terra, o que lhe valeu, inclusive, o cunho de ter uma coloração marxista, que foi a teologia da libertação. Como é que o senhor vê esse episódio da história recente? A teologia da libertação, dizia João Paulo II, beato, bem-aventurado João Paulo II, ela é útil e necessária. É claro, temos que entender o que é a teologia da libertação.
Jesus é o libertador de todo o pecado, de toda a humanidade, de todo tipo de pecado. Agora, nós na América Latina fazemos uma análise da situação sociológica e, à luz da palavra de Deus, o que nós percebemos? Percebemos gente passando fome, miséria, e percebemos gente que tem demais. Isto não é vontade de Deus. Então, em teologia de libertação, gente, vamos viver a justiça, que vem do alto. Vamos viver a caridade, que vem do alto. Isso é a teologia de libertação. Não é uma posição ideológica para destruir tal governo ou pegar em armas. Não. Jesus é o libertador do pecado e de todo tipo de pecado. Pecado pessoal e pecado social. Coletivos, né? Também. É. Coletivos. Então, ele veio para nos libertar. Então, essa teologia, ela é necessária. Não aceitar Jesus como libertador é não aceitar que ele veio reparar os nossos pecados, né? Então, agora, outra coisa é uma visão marxista, de cunho marxista, de cunho ideológico. Isso é outro caminho que não é a teologia da libertação. Muita gente mistura com isso e até não faz muito bem quando mistura demais, né? Atrapalha. Agora, análise sociológica é uma coisa boa. Análise da realidade é importante. Agora, à luz da palavra de Deus, o homem de fé vê a sua realidade, vê a realidade onde está vivendo, à luz da palavra de Deus e diz: o que está bom, parabéns. O que estiver ruim é pecado, sinal de pecado. Então, pecado não deve existir. Se nós temos um continente injusto, um país injusto, nós não podemos estar conivente com a injustiça. Nós queremos que haja justiça, que haja comida para todo mundo, que haja oportunidade para todos, que haja educação para todos. Isso é teologia da libertação. Educação para todos, oportunidade para todos, e não para alguns. Por que alguns vão ter tudo e outros não vão ter nada? Né? Mas é um conjunto, não se trata aí de uma posição ideológica, mas sim de uma posição à luz da fé, querendo o quê? Que o reino de Deus se implante cada vez mais no nosso meio. O que é o reino de Deus? É a união nossa entre nós e nossa com Deus. É a presença de Jesus, do Espírito Santo, conduzindo toda a nossa história. Dom Luiz, a nossa realidade social espelha essa concepção? A nossa realidade social, ela é complexa. Pelo mistério, não vamos falar uma coisa de teologia, pelo mistério da encarnação do Verbo, quer dizer, a palavra de Deus fazendo verbos, a humanidade toda está grávida do Verbo. Quer dizer, existem sinais do verbo, semente do verbo dentro da humanidade. Existe em todos uma busca da verdade, existe em todos uma busca da caridade, existe um desejo de justiça, existe em todos um coração humano, né? Agora, há muita gente que tem que aprender a ser humano. É mais desumano do que humano, né? Há muitas situações sociais, se eu ver aqui situações dos morros, das nossas periferias, gente passando fome, isso é desumano, não é vontade de Deus. Deus quer que todos nós tenhamos uma vida melhor, na sua totalidade. Não adianta só ter comida em casa e não ter educação e não ter fé. A parte espiritual completa toda a realização do homem, porque o homem não é apenas corpo, alma e espírito, né? Ele precisa estar voltado para o Senhor e vivendo com Ele nesse dia a dia da vida. Foi um grande católico, eu não me lembro disso, que nós somos uma experiência espiritual numa passagem corporal, né? Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin é um grande leitor de todo o universo, ele faz com que, ele reflete sobre a oferta do universo ao Senhor, que é o Senhor que construiu tudo, né? Então, é um grande teólogo. Separação entre Estado e Igreja com a proposta de que símbolos cristãos não sejam utilizados em instituições laicas. Isso faz sentido para o senhor? Olha, há uma incompreensão muito grande do que seja laico. Laico não quer dizer que não é religioso, né? Uhum. Então, essa atitude que aconteceu lá em Porto Alegre, né? De tirar aqui o símbolo do injustiçado, uma casa de justiça, tirar o símbolo do injustiçado. É uma vergonha, né? Não precisa ter fé para ter o crucificado na sala, né? Justamente a casa da justiça deveria ter lá o símbolo do injustiçado, porque Jesus é o justo que foi condenado injustamente. Então não há motivo por que tirar os símbolos nossos. Então vão tirar o Cristo Redentor lá do Rio? Como é que eles vão fazer para tirar esse Cristo Redentor? Né? É necessário que haja um pouquinho de bom senso. A cultura cristã no Brasil, e nós vivemos com muito respeito. A Bíblia, que nós tanto gostamos, ela é um sinal.
São letrinhas que estão escritas lá, em histórias, diversos estilos. São que ali dentro da Bíblia contém a palavra de Deus, mas num sinal. A propósito, Dom Luiz, hoje se sabe, à luz da neurofisiologia moderna, que a melhor maneira de guardar um conhecimento oral é contando sua história. Tudo que é aquilo que a gente aprende no primeiro, segundo grau, as teorias, os teoremas, a gente esquece, mas as histórias que a gente ouvia, a gente não... E Jesus ensinava por parábolas contando história. Aquelas parábolas devem ser interpretadas literalmente ou no sentido simbólico, como a do filho pródigo, por exemplo. É tudo simbólico. Literalmente, se você for ler a Bíblia de maneira toda literal, você vai passar muitas dificuldades, porque ali tem muita coisa que temos que ver, que é poesia, que é história, há uma série de coisas. E uma maneira de escrever, há estilos literários, né? Então, o exegeta, ele deve distinguir, o teólogo bíblico deve saber perceber na história deste povo cheio de contradições, né, a graça. Você vê que Davi matou gente toda a vida, e Deus não gosta disso, não. Né? Então você vê a história de um povo que vai caminhando no seu atraso e vai progredindo, e no meio, veja bem a paciência de Deus. No meio dessa história de um povo cheio de defeitos, Deus vem se revelando como Deus justo, como Deus santo, Senhor dos exércitos, todo-poderoso. E assim vai devagarzinho até ele revelar-se como Deus amor na cruz de Jesus. Dom Luiz, finalizando, é um trecho da Bíblia, há uma omissão na história de Jesus que gerou muita especulação, mas a gente nunca teve uma afirmação enfática a respeito disso. Onde Jesus andou dos 13 aos 30? Jesus esteve lá na Palestina, lá no povo de Israel. Né? Ele é judeu. Né? Teve uma vida de judeu, ele participou das sinagogas. Ele não tinha se manifestado como divindade, então? Devagarzinho ele foi se revelando. Mas é verdadeiramente Deus e homem, desde a sua concepção por obra do Espírito Santo. Não foi por obra, não foi por São José, mas pelo Espírito Santo. As especulações de que ele teria andado pela Índia, pela Pérsia, pelo Egito. Não. Ele ficou ali no meio de um povo. Ele escolheu um povo para ser um sinal e ali trazer, através deste povo, trazer a mensagem, a sua presença convocadora para a união com o Pai. Né? Ele escolheu um povo. O judeu está de parabéns, eles foram escolhidos. Os judeus foram escolhidos. Os israelitas, né? Nós temos o maior respeito por todos eles. E esperamos que um dia nós possamos estar juntos louvando o mesmo Pai de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sou muito grato, Dom Luiz, pela sua disponibilidade de vir cá conosco, conversar conosco. Muito grato. Eu também agradeço essa oportunidade e que nós possamos nos abrir cada vez mais para Deus. Hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira Santa é um dia tão importante para nós que nos faz pensar no crucificado, naquele que é amor total. Que nós, olhando o crucificado, possamos deixar que a graça deste amor penetre o nosso coração, o coração da nossa família. Em 9 minutos, a gente contou com a presença do arcebispo metropolitano, Dom Luiz Mancilha Vilela. Até já.